Então eu vou resumir para vocês um pouco da minha vida e vocês vão entender a montanha. Vai ser resumido rápido, não vou pegar muito tempo dos irmãos. Eu sou um filho de pastor que abandonou a família quando eu tinha 5 anos de idade. E a partir daí eu fui inimigo dos crentes durante muito tempo. Eu jamais imaginei que eu pisaria numa igreja evangélica ou que eu frequentaria uma igreja evangélica. E esse ano fez 15 anos que eu entreguei a minha vida para Jesus e 13 anos que eu me batizei. E no primeiro dia que eu pisei numa igreja evangélica, eu recebi uma promessa de uma pessoa que foi usada por Deus. E ela disse que me levantaria como um homem mais próspero da minha casa e que eu quebraria uma maldição de todos os homens fracos que abandonaram a sua família, que abandonaram tudo e deixaram a família à mercê. Uma pessoa que não me conhecia, nunca tinha me visto, e ali eu fui arrebatado por Deus, porque era coisa que apenas Deus sabia e poderia me falar num lugar que eu nunca havia frequentado, entrado e vivido, né? E eu vim me perguntando como eu vou receber isso, como vai ser isso, quando vai ser isso. Infelizmente tive um primeiro casamento, passei por um divórcio, depois conheci a minha esposa e passamos momentos bem pesados também, e eu não sabia como eu ia me livrar dessa maldição ainda, e eu tinha recebido essa promessa, né? E aí veio a montanha. Vou tentar não chorar. E quando eu cheguei... Tem que ser dois. Microfone. Voltou. E quando eu cheguei aqui, ela me viu, nós se abraçamos e ela falou: o que aconteceu com você na quinta-feira na montanha? Porque eu estava num lugar e as minhas pernas paralisaram. Ela me falou isso, na quinta-feira. E na quinta-feira eu tive um processo muito difícil na montanha, muito difícil. E no mesmo, ela me mostrou a mensagem de quando ela mandou para os nossos familiares, pedindo um louvor, um clamor, porque ela sentiu que estava acontecendo alguma coisa comigo na montanha. E nesse momento, na montanha, eu recebi a resposta do Senhor de como Ele me levantaria e como Ele faria a quebra dessa maldição. E as minhas pernas paralisaram. Eu não conseguia mais andar. Eu tive uma cãibra que eu nunca havia sentido na vida. E eu me desmontei. Não vou falar o local nem a montanha, mas eu me desmontei ali e eu fiquei 5 minutos e tinha um senhor falando ali no meu ouvido: vamos, Conrado, você é um guerreiro, você não vai desistir, você não vai... E eu não sabia que era esse cara, né? Esse cara é o Paulinho. Estava muito bem disfarçado, eu não sabia que era ele. Ele foi falando algumas coisas, ele foi me entregando. E ali Deus falou comigo: ó Jacó, hoje eu mudo o teu nome. Estou tocando na tua perna e estou mudando o seu nome. E estou quebrando todas as maldições. E a partir de agora... E a partir de agora eu subo contigo. E onde você andar, eu estarei contigo. Então, só queria dizer, eu estou aqui porque eu finalizei, eu terminei, né? Então estou aqui com a farda. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês: esse movimento, esqueçam tudo que vocês conhecem ou que falam para vocês, e vou dizer o que eles mais dizem lá: desfrutem o caminho, participem dessa experiência, principalmente os homens. E uma coisa que eu pedia muito para Deus é que Ele me desse uma experiência sobrenatural. Então, em meio ao calor, em meio às montanhas, em meio à vegetação do cerrado, eu andei sobre as águas.
Então é isso, meus irmãos. Deus abençoe vocês grandemente. Aleluia. Léo Calmão. Hoje eu mandei um testemunho, Pai do Senhor. Rápido no grupo, aí o irmão falou, cara, joga no GBT, aí resume e passa pra nós. Aí eu fiz uma colinha. Ai. Eu sou discipulado de um cara que tem sempre um... Gente, é incrível. E vocês querem dar um presente pra alguém, um ente querido? Paga uma inscrição pra uma pessoa da sua família. Você não tem assim um bem tão grande e um patrimônio ou algo mais do que uma Bíblia, do que um jejum e tudo, porque o Senhor é maior do que tudo que nós podemos fazer e Ele vai ser submetido, porque veja o que aconteceu comigo. Para a honra e glória de Deus. Tem um início, eu não queria falar, para mim não ficar como vitiminha, pastor, mas hoje eu entendi. Foi uma bênção, fui abençoado no evento e vim me preparando até fisicamente, procurei nos períodos alguns dias de atividade física. Uma semana antes do evento aconteceu de tudo, e minha esposa ela é bem espiritual, né? E esse quadro está mudando, porque o Senhor me levantou em nome de Jesus. E eu falei para ela, vamos pegar firme porque vai acontecer e coisas que você não imagina vai acontecer. Há uma semana, minha tia, vou tentar resumir, né, que tem que resumir. Minha tia infartou e ficou 3 dias na vida andando infartado, certo? E aí a minha esposa, com sensibilidade, chamou a atenção, metemos ela no hospital, diagnosticou, e ela veio até chegou ao óbito. E muito rápido, e é uma coisa assim que eu falei, eu vou me preparar, né, Sammy? Uma semana antes, com uma alimentação melhor, uma carga de carboidrato, vou procurar dormir melhor. Tudo desandou. Tudo. E aí, enterrei minha tia 11 horas e meio-dia eu estava no ônibus lá. E para desistir, para chegar nesse meu irmão aqui, meu pastor, meu amigo, e falar, não tem como. Aí eu fiquei quieto, fui. Né? A minha montanha já tinha começado. A minha montanha já tinha começado com o rádio. Irmão, e fomos para lá. Então eu não queria falar essa parte do hospital, porque é uma coisa que acontece, pastor Ivo, na vida de todo mundo. Um dia, muitos problemas passam. E eu me posicionei como normal. Ei? Só que eu já estava entrando na dependência do Senhor. E diferente de tudo antes, tudo em silêncio, tudo quieto, tudo certo. Foi. É difícil, é uma carga física difícil, é difícil. Só que aí é onde o Senhor começa a entrar e revelar. Na hora que você se esgota de tudo, do seu eu, da sua pessoa, do que você acha que você sabe, do que acha que você conhece, do que eu já andei em trilha 10 anos, não adianta. Na hora que esgota, mano, só sobra Deus. E eu sou meio ruinzão disso aí, né? E aí comecei a experimentar um sobrenatural nisso daí. E aí lá, eu não sei se os meus irmãos viram, mas aí eu vi passar lá, pastor, um paralítico, cara. Um paralítico e um outro deficiente. Eu, sabe, você é submetido a várias realidades. Enfim. Deixa eu pular aqui que é muita coisa. Tá. No decorrer de toda a programação, eu vou falar para vocês. Eu pensei em desistir. Eu não sabia. Era o último degrau. Era o último de toda a programação. Era o último. E eu ia chegar honestamente e falar: eu não posso prejudicar o grupo porque é constituída uma família. Cada um entra e é constituída uma família. E a família anda junto. Ninguém para trás.
E eu ia assumir um compromisso, né? E falar, não, eu vou finalizar na hora que eu puder, tá? Por quê? É muito difícil para quem é fumante. Então aqui, irmãos, alguns possam saber que eu era fumante. Outros estão meio chocados. Eu tenho um testemunho mais forte. Eu sou liberto para falar. Vocês estão preparados? Eu fui liberto de um dia para o outro quando eu determinei que esse vício desse tipo aqui eu não vou praticar mais. Só que do cigarro eu não conseguia. Isso eu larguei na montanha. Por quê? Eu peguei com o legendário 1 e falei, Senhor, me ajuda, eu quero e eu preciso. Amém? E é muito difícil para quem é fumante. É muito difícil aquilo lá, cara. Não é fácil não, pô. Não é 20 minutos de caminhada não ali no negócio. E aí o seguinte, eu conversei com o meu grupo, com a família que não se abandona. Tá? Me perdoa pelas vezes que eu abandonei vocês. Virgínia. Yasmin. O senhor há de preparar seu pai para ser um pai melhor para você, meu filho. Tá? E aí eu conversei com o líder, é visível todo mundo que chega ao esgotamento. E ele falou, Léo, vem para cá, primeiro batedor, começa a orar e puxa, olha para lá que tem 20 parados aí, vamos, vai. E a montanha ela é espiritual. Gente, cessa a fome, cessa a sede, cessa dores, mochila pesada. Porque quando você entra na atmosfera do espiritual e pede para quem pode estar na direção e você se entrega, é sobrenatural o que acontece, porque não tem o que mais explicar. Amém. E consegui, levei, puxei o meu grupo e a família de trás, conseguimos. Ainda voltava para ajudar quando podia, mas na hora que eu precisei de socorro, o Senhor usou uma pessoa com sabedoria. E me nomeou para orar. Eu falei, cara, você é meio louco. Eu não estou aguentando respirar. Você quer? Eu não tô, mal consegui manter minha vida aqui existindo. Você quer que eu oro? Vamos, Léo, vai. Irmãos, graças a... Agradeço muito, porque é uma experiência assim, que a gente tem que ser na montanha. Como o Conrado falou, não é pouca coisa, não é, esqueça tudo. Dê de presente uma inscrição no ente querido, abençoa. Deus vai derramar na sua vida. É uma viagem para não sei aonde, é bom e bacana, também é. Mas não tem algo melhor do que você pegar e direcionar uma pessoa que precisa lá aonde ele vai precisar, recorrer a Jesus. E Jesus, ele é nosso amor. Jesus é esse cara que me aceitou de volta. Eu cheguei e falei, Jesus, não estou aguentando, me perdoa, tem misericórdia. Então foi muito intenso para mim. Eu sou um ex-fumante. Um ex-fumante. Para honra e glória. E estou pronto. Pode pôr meu nome aí, para onde for, vamos para cima. Eu estou pronto. Aleluia. Ex-fumante. Glória a Deus. Celso, o levita. Tá ligado? Tá, glória. Ali, eu descobri que eu não era um bom marido. Cara, eu descobri que eu não era nada. Cara, eu descobri que sem ele eu não sou nada. E eu sentia muita dor no corpo e na perna. E quando as pessoas falavam espiritual, eu falei, Senhor, eu não sei mais o que fazer. E o
Senhor falou assim, ó, louva, louva. Foi falando louva, louva. E eu comecei a louvar. E ali eu não parava mais, eu começava a louvar, 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 e a dor no meu corpo, das minhas pernas começou a parar. E eu falei assim, ei Satanás, daqui não, meu irmão, sai fora daqui, que agora eu já sei a estratégia, eu vou vencer. E eu comecei a louvar, e eu comecei a louvar, e eu comecei a louvar. Tinha gente lá 2 quilômetros lá atrás, e falou assim, quando me encontraram, falou assim, Celso, Michel chegando lá atrás, Celso, a sua voz ecoava lá atrás. Eu falei assim, Michel, eu não tenho nem noção de quem está ouvindo. E ali, gente, amor, fica de pé, nega. Nunca mais na sua vida você vai se carregar sequer um peso nas costas. Perante a igreja eu quero te pedir perdão, amor. Tão falho eu fui com a nossa família, tão falho eu fui com você e minhas filhas. Ficou tudo lá. O novo homem está aqui, protetor, pai, esposo, que realmente eu vou te amar como Cristo amou a igreja. Eu louvei por você e minhas filhas. Eu abracei por você e minhas filhas. E logo logo nós vamos renovar os nossos votos. Sabe por quê, amor? Porque eu te amo muito mais do que quando eu casei com você. É espiritual, é tremendo, é sobrenatural. Ah, Celso, mas é um movimento. Não. De vez você reclamar ou dar opinião, vai, depois você fala para mim o que é. Sabe o que eu aprendi lá? É algo simples. Se você for falar de alguém, fica em silêncio. Se você comentar da vida de alguém, fica em silêncio. Abra sua boca só para orar e louvar. É sobre isso. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia. Eu louvo ao Senhor, porque nós subimos com 12 homens, né, Vinícius? 12 homens. Servimos em 6, subimos com 12. E chegava pessoas a mim e dizia, pastor, a sua equipe é fenomenal. Eu não vi nenhum homem da Adna Goiabeira dar trabalho. Eu vi um homem lá, com uma mochila na costa, outro no peito, outro na mão, e o garrafão, andando como se fosse um Hulk. Esse homem pegou força de Deus. Eu vi um homem lá que louvava, que todo mundo chorava, Salsinho, e tantas outras coisas, querido. O Ever tem, pastor Ever tem um testemunho. Cadê o varão? Cadê ele? Presta atenção na voz de Deus. Amém. Paz do Senhor a todos. O Senhor falou comigo em 2 pontos.
duas questões na minha vida nessa montanha. Primeiro, que eu só fui por obediência, porque o pastor falou: varão, você vai. Se fosse um negócio que eu falar, eu quero ir, vou pagar, eu vou, não iria. E no primeiro momento lá que a gente começa o processo, na primeira noite, eu já pensei, na verdade no estacionamento lá da igreja, eu pensei em desistir. E aí eu lembrei que o pastor falou a mesma coisa. No estacionamento, lá em pé, eu pensei: cara, o que eu estou fazendo aqui, vou desistir. Mas continuou, eu falei: eu vou continuar. E a primeira coisa que o Senhor me tratou foi que para ir eu falei assim: eu não vou levar nada de peso. A roupa que eu vou é a roupa que eu vou chegar. Eu não vou levar toalha, eu não vou levar nada. Eu vou levar o meu trem de dormir, o que é obrigatório, e pronto. A minha mochila não tinha nada pro lado de fora, todo mundo com mochila monstruosa. Eu falei: e a minha barraca é a menorzinha, porque vai que tem um negócio de família, vai que algum bisonho, falei dessa maneira, vai que algum bisonho esquece a barraca dele, e aí colocam para dormir com o cara da família, e vão colocar alguém para dormir comigo na minha barraca. Eu não quero bisonho dormindo comigo. O bisonho que esquecer a barraca não vai dormir comigo. Na primeira manhã, dormimos. Na primeira manhã, quando acordamos, aquele apavoro, e eu juntei minha barraca, juntei minha mochila, e era tudo dentro da mochila. Só que a gente recebe um negócio na primeira noite, e eu, em vez de carregar para fora, eu coloquei dentro da mochila, e a barraca que é mais leve, coloquei para fora. Juntei tudo, fui o primeiro a terminar de juntar minhas coisas da minha família. Bora, ajuda a família. Terminou de ajudar a família, eu falei: vou ajudar os bisonhos. Aí comecei, eu ajudei 3 pessoas da minha família a montar a barraca, ficar tudo em ordem. Vamos pra fila, catei mochila, fui pra fila, todo mundo alinhado. Eu falei, terminei, cara, eu sou rápido, glória a Deus. Aí na hora que tá lá todo mundo reunido, vão começar a andar, andou um tempão. Aí falou assim: tem que passar por uma água. Aí eu olhei a água, falei: vai molhar minha barraca, vou tirar da mochila. Na hora que eu falei: vou tirar da mochila, eu falei: pera, não tá na mochila. Eu falei: cara, cadê minha barraca? Eu fiquei com tanta raiva de mim. Eu falei: cara, como que eu sou bisonho desse jeito? Não pode. Aí eu cheguei no legendário que estava acompanhando a nossa família. Eu falei: legendário, eu não me atentei e eu esqueci a minha barraca. Eu não tenho problema de dormir para fora. Eu durmo em cima da lona, eu trouxe uma lona. Eu quero saber o que eu devo fazer. Vocês querem que eu volte para buscar, ou vocês querem que eu continue? Espera, vou ver com outra patente lá, né? E aí, eu falei: tá bom, e vai, anda e nada. Eu falei: e aí, legendário? Ele falou: não, ele já deu a resposta, pode continuar. Eu falei: você abandonou sua casa. Aí eu lembrei, e entra num outro processo, uma segunda coisa que Deus falou comigo há mais ou menos 2 anos. Eu venho pedindo para o Senhor para eu voltar a ser mais espiritual, como eu era quando eu cheguei aqui. Porque eu cheguei e fui abraçando funções, o pastor rapidamente me apelidou de esponja, e eu comecei a questionar com o Igor nos últimos meses, falando: cara, eu não me sinto mais útil ali na igreja. E eu estou sentindo que está chegando um momento que Deus vai me tirar dali, porque se eu não sou mais útil, Ele vai me enviar para um outro lugar. E ele falou: cara, como que você não é útil? Todo o departamento daquela igreja tem um dedo seu. E aí na barraca eu lembrei: eu resolvo o problema de todo mundo na igreja. Eu cubro professor que falta de EBD, eu faço discipulado, eu cubro professor de discipulado, eu cubro o cara da mídia, eu já fiquei na câmara. E na minha casa, muitas vezes eu fazia só o básico. E o bisonho, ter esquecido a barraca, falou que eu ajudei 3 da minha família lá a resolver o problema dele. A minha estava pronta, mas a hora que eu fui resolver o dos outros, eu esqueci a minha casa. Essa foi a primeira coisa que o Senhor falou comigo. Mas não foi o mais forte, porque apesar disso, quando eu cheguei e a Fernanda conversou comigo, ela falou: vida,
Em todo momento que eu orei por você, para você ir para essa montanha, e orei por você lá, em nenhum momento eu pedi para você mudar como pai ou como marido, porque para mim não tenho o que reclamar, mesmo eu esquecendo, abandonando a casa. Eu sempre orei só pelo teu ministério, e era o que eu havia pedido há 2 anos. Eu falava: Senhor, eu preciso voltar a ser mais espiritual, eu preciso voltar a ter visões, a te ouvir. E eu comecei a chorar naquela montanha. Na verdade não estava chorando, eu comecei a orar naturalmente, falando: Deus, eu não aceito todo mundo à minha volta chorando, tendo experiência, e eu não. Já no segundo dia, e eu tenho um problema, eu tinha um problema muito forte comigo. Quem é da igreja sabe, talvez eu sou o pastor que mais gosta de confessar as falhas, os pecados. Eu gosto de falar no púlpito das coisas que eu faço errado. Eu pastorei uma igreja por 1 ano para apagar um incêndio uma vez, em 2013. E eu completei a missão, graças a Deus, por isso me tornei pastor. Mas nunca quis ser pastor. Fui porque não tinha obreiros, e eu aceito a obra, eu aceito, me dispus, e fui porque não tinha ninguém que fosse. E me tornei pastor por causa disso. Mas apesar de ter completado a missão, deixou uma ferida muito grande comigo que eu carregava até ontem. Eu nunca aceitei ninguém me chamar como pastor, e nunca me apresentei como pastor em lugar nenhum. Aqui no Goiabeira só descobriram que eu era pastor porque a tia Judite depois não aguentou e falou: ele é pastor, está escondido. Toda igreja que eu chegava, eu nunca falei que eu era pastor. Nunca falei para ninguém que eu sou pastor. Só falei que eu sou pastor na montanha porque perguntaram a profissão, eu tive que falar, porque eu não me aceitava como pastor. E perguntaram: qual que é o seu medo? Eu falei: o meu medo é porque eu sou pastor e eu não me sinto pastor, eu não me sinto à altura, e tenho medo de nunca ser um pastor. E talvez por isso eu vinha me sentindo inútil. E Deus usou 3 pessoas para falar comigo naquela montanha. Primeiro, Ele me deu 2 visões para responder aquilo que eu estava pedindo para Ele há mais de 2 anos, de transformar o meu coração. Ele me deu uma visão clara a respeito disso. E Deus usou 3 pessoas com palavras, sem saber de nada, para falar a mesma coisa. A primeira foi o Leandro. O Leandro falou, me desmontou totalmente como resposta do Senhor para minha vida, porque eu falava: Deus, eu não te sinto mais perto de mim. Eu sinto que eu tenho caminhado só pelo conhecimento que eu adquiri ao longo dos anos, e a experiência que eu adquiri ao longo dos anos, e eu não quero isso. De repente, na chegada, o Leandro me abraça, e ele não fala nada para mim, ele fala para Deus. Ele ora e fala: Deus, eu quero te agradecer, porque o Senhor me apresentou um amigo seu. E ali o Senhor me fez lembrar que tem pessoas que me veem como amigo de Deus. E de tudo que eu faço aqui nessa igreja, eu sempre me sentindo inútil. Nesse momento eu me senti útil. E o Leandro falou: o Senhor sempre me constrange, Deus, nas pregações do pastor Weber. E eu achava as minhas pregações frias. Eu falei: obrigado, Senhor, por ainda me usar. E eu comecei ali a aceitar que eu sou um pastor. A segunda pessoa, o Conrado. Marcamos de tomar um café uma vez, eu e ele, compartilhamos as nossas experiências. E ele falou: pastor, você é louco. E na montanha ele chegou em mim e falou: pastor, pelos testemunhos que eu ouvia de você, eu já imaginava que você era louco. Mas pelo que eu vi você fazer nessa montanha, eu vi que você é louco. O que você fez aqui, não tem como alguém falar para você que você não é espiritual. E ali eu agradeci a Deus, porque eu me sinto há mais de 2 anos alguém que não é espiritual. Me senti. E por fim a palavra do meu pastor, para encerrar, que era a palavra que eu precisava há alguns anos. A palavra que eu precisava há alguns anos, o pastor me falou, sem ele saber. Ele ajoelhou do meu lado na chegada, falou: você ganhou o prêmio X, que eu ganhei um prêmio lá de destaque da minha família. Mas o prêmio é de quem faz tudo, de quem o cara da garra, resolve o problema, o prêmio era para essa pessoa. E o pastor falou algo como que: você não é o cara para esse prêmio. Ele falou: você ganhou esse prêmio, mas você é um pastor.
E eu ouvi essa frase de várias pessoas aqui, inúmeras vezes durante anos: pastor, você é pastor, você assume como pastor. E eu falo: eu não sou pastor, não posso. Mas o que essas 3 pessoas falaram, e principalmente a palavra do meu pastor vindo para mim, afirmando que eu sou um pastor, é como se Deus tivesse arrancado de dentro de mim. E eu não sinto mais desejo de chegar em um lugar e esconder que eu sou pastor. Eu não tinha entendido. Eu vinha falando pro Igor: Igor, eu não quero ser o cara que faz tudo, eu não quero ser o resolve o problema da igreja, eu quero ser pastor, eu quero ser espiritual, eu quero pregar, eu quero palavra, eu quero Bíblia, eu quero espiritual, eu quero que Deus volte a me usar nos dons. Mas primeiro eu precisava me aceitar como um pastor. Não quero pastorear a igreja, mas quero ser um pastor que ajuda o meu pastor. E eu quero dar um recado para as esposas, para finalizar. Mulheres, esposas que têm homens que ainda não foram para a montanha, não cheguem para os seus maridos e falem: tá vendo, você tem que ir. Fiquem quietas e orem, e peçam para o Senhor convencê-los aí. Amém? Que Deus abençoe. Aleluia. A diferença de pastor levantada por homens e pastor com chamada divina. Amém? Só isso que eu vou falar. Quem é chamado é forjado. O menino vira homem. E nunca diga para ninguém que você é um pastor ever. Estou pastor. Mas se eu largar e for para Miami realizar meu sonho, que Moisés acabou de ir lá, ainda fez umas presepadas lá nos hotéis lá, eu deixo de ser pastor. Sabia, pastor Ivo? Eu deixo. Pastor não é título, pastor não é cargo, pastor tem autoridade por Deus. Não queira ter autoridade de homem. Eu disse para ele lá na montanha: tu és o pastor. Ou seja, deixa de ser menino para ser um pastor. Menino que eu falo é no sentido, porque lá na montanha você vai ver muitos meninos barbados chorando e sendo homens verdadeiros. Esse aqui me surpreendeu. Ele chegando, e é um menino que está se tornando próspero, e eu tenho visto. Samuel. Pai, Senhor, a todos. Tem uma música que vai definir a minha montanha. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo. Dani, louva com ele. Que rápido. Você está passando. Vamos ficar em pé, amados. Mas que Ele está cuidando. Lembra de quando você via aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você passou. Não era Aleluia. colocar as mãos no
descer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Essa foi a música que definiu a minha montanha. Os primeiros dias me perguntaram: e aí, como está sendo a montanha? Quanto mais rápido, mais rápido. Quando você aprende o processo, mais rápido vai ser. E eu desde o primeiro dia já sabia: Deus, eu vou para cima. Não vou cansar, o Senhor vai me dar força. Desde o primeiro dia. Nunca passou na minha cabeça: eu vou desistir, nunca. Tava indo tudo bem, primeiro dia. Andamos. E eu falei: se deixar aqui eu já tô no automático, eu vou até outro dia. No segundo dia, normal. No terceiro dia, essa pessoa aqui fez algo por mim, que foi o momento que me quebrou. Acabou com o Summer aqui, porque tem pouco tempo a gente estava vivendo um sonho que virou um pesadelo. E por minha falta de intimidade mais com Deus, eu não tinha paciência com ela. E isso, o que ela fez, me quebrou em todos os sentidos, porque eu falei: eu amo tanto essa mulher, eu amo tanto tudo que a gente já passou junto, meu amor. Tudo que a gente já passou, pelo que você fez pra mim, Deus deu um tapa na minha cara. Falou: por que você não tem mais paciência com ela? Quando você estava dormindo lá no chão, na Bélgica, no colchão, você não se lembra disso? Da parceria que ela fez com você? Gente, fazia tanto tempo que eu não sentia essa experiência. Tudo que eu estou colhendo hoje é fruto de montanha. Pouca gente sabe. Mas na Espanha eu tinha um parceiro que a gente fazia campanha de meia-noite às 6 da manhã, menos 4 graus lá na Espanha. E o que eu estou colhendo hoje é fruto daquilo. Mesmo que muitas vezes eu tenha parado de buscar como eu buscava antes. Mas eu sei que é o fruto. E a experiência que eu vivi na montanha foi como se eu estivesse lá na Espanha. Quando eu recebi algo dela, meu amor por ela multiplicou 1000 vezes. E eu comecei a chorar, igual criança. Comecei a chorar, comecei a chorar, comecei a chorar. E transbordava de amor. E resumindo, gente, a montanha é espiritual. A partir do momento que não cansei, minhas pernas não doeu, subi com 2 mochilas, quem viu sabe. Eu tirei força de nem eu sabia que eu tinha. Mas ela me desmontou, gente. Ela me desmontou inteiro. E aí eu vi que o meu amor por ela é maior que tudo. Eu falei: eu vou vencer ainda mais essa montanha, porque eu te amo, amor. Eu te amo e sempre vou te amar. Muito obrigado por tudo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Cara, esse foi uma pessoa que muitos falaram: rapaz, ele não demonstra. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. André. Fala: mas e aí, ele não está chorando? Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Ele não demonstra, pastor. Rapaz, achei que eu não tinha mais choro, meu Deus dos céus. Irmãos, mesmo que a gente pudesse falar alguma coisa, eu posso falar para vocês, é indescritível o que eu vivi. A minha montanha começou, a gente se reveste tanto do nosso eu. A minha montanha começou há muito tempo atrás. Eu e minha casa, minha esposa. Deus nos escolheu de forma imperfeita, né, meu amor? Fomos
aceitamos a Jesus no mesmo dia, batizamos no mesmo dia, mas no meio desse processo, pastor, a minha omissão, permitiu com que a minha esposa fosse um pouco mais à frente e eu ficasse para trás. E eu sei que isso é visivelmente dentro da igreja. Foi visivelmente dentro da igreja. Foi, porque ficou no passado. E o que eu vivi de forma... Deus falou muito comigo nessa montanha, mas o que eu vivi, eu quero compartilhar com os irmãos nesta montanha. Eu tenho certeza que foi único, pastor. Acho que o irmão Marcos pode testificar isso, eu acho. Porque Deus, Ele me colocou numa posição, quando nos reunimos ali, de subchefe, que obrigatoriamente eu tinha que ficar como o último homem dentro da minha família. E esse processo ele foi doloroso, porque demorou 2 dias para eu entender a posição, essa posição, porque além do seu peso, esse subchefe recebe um pouco mais de peso para você carregar da sua família. Mas eu não entendi. E no primeiro dia eu só murmurei, ao ponto de o Senhor me colocar onde todos passaram, numa poça de lama, e eu acho que só eu caí, né, Marcos? Para vocês entenderem o processo. E isso foi no primeiro dia, mas mesmo assim eu ainda não entendi. Eu não entendi. E eu só fui entender essa posição que o Senhor me colocou após 2 dias. Porque eu tinha um papel muito importante espiritualmente, de não permitir que nenhum homem ali desistisse. Porque eu era o último homem. E se alguém ficasse para trás, eu não podia continuar. Mas diante de tudo isso que a gente viveu e essa pequena experiência, eu estou aqui hoje para falar deste movimento. Que eu estive numa posição de julgador. E hoje estou aqui, pastor, numa posição de defensor, com todas as garras e unhas, para dizer que você, homem, que um dia ou está nesta mesma posição que eu, porque o julgamento meu, muitas das vezes, eu tive a inteligência e não a sabedoria de ficar calado, mas o meu julgamento estava aqui na minha mente. Então, se você hoje está assim, eu oro, a minha oração hoje é para que todos deste mundo, todos os homens, passem por esse processo. Mulheres, como assim o Samuel disse, não force seu esposo, porque como a gente vai falhar ainda. O processo ele é longo, nós vamos falhar. Mas ore, não seja pela força, seja pela força da oração, como foi da minha esposa, que em nenhum momento ela insistiu, me forçou. Então que seja pela força da oração. Mas eu posso te dizer, se você às vezes vê hoje que você tem um pai, um bom pai dentro de casa, um bom marido, um homem de Deus, mas se você quiser, no mínimo uma porção dobrada disso, mais, ore para que seu esposo vá. Irmãos, queiram viver esse processo. Queiram viver. Todos nós, homens, necessitamos passar por isso. E eu oro para que todos os homens venham viver. E assim, como eu digo, tem um custo, irmãos, tem um custo financeiro. Mas eu tomo a liberdade aqui, pastor. A sua posição, ela foi fundamental para que eu pudesse viver isso aí. E o Senhor em nenhum momento chegou a vir em mim, porque muitas das vezes, irmão, nós precisamos, a nossa atitude vai falar muito mais do que os nossos lábios. E não é questão financeira, porque se Deus colocar no teu coração, se você tiver esse desejo no teu coração, eu tomo a liberdade de falar que quebre o teu ego, fale com o teu pastor, porque ele não vai medir esforços para que você venha viver isso. Venha viver isso. É sobrenatural o que nós vivemos. Nós estamos tentando aqui dizer uma fagulha
do que a gente viveu. Mas mesmo que a gente pudesse, seria indescritível dizer. Vocês precisam viver isso aí. Eu oro a Deus para que todos os homens venham passar por isso. Em nome de Jesus, que vocês venham passar por isso. E eu também gostaria de pedir à minha esposa para se levantar. Porque, Samuel, assim como você, às vezes muitas pessoas me veem, ele é o mesmo pastor, mas dentro da minha casa eu estava sendo a pior pessoa possível. Uma pessoa totalmente paciente com vocês, mas sem paciência com essa mulher. E eu peço perdão diante da igreja, que eu quero ser uma pessoa melhor para você, para nossa casa. Porque nós sabemos que o Senhor ele liberou uma palavra profética para nós, mas que infelizmente dentro desse processo eu vim esquecendo que nós somos imperfeitos, viemos de uma família totalmente desestruturada, mas pela minha omissão eu deixei você seguir isso. E eu te peço perdão por isso, porque a partir dessa data isso não vai mais acontecer. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade. Aleluia. Tem uma pessoa que me surpreendeu muito, mas eu não vou comentar depois. Ele é conhecido carinhosamente por Chimba, mas eu não gosto de apelido. Eu gosto de Bruno. Aleluia. A paz, irmãos. Eu confesso que eu achei que eu não precisaria ir para o Legendários. Eu achei e falei, cara, eu sou um pai bom, sou um marido que não dá trabalho, que não vai pro bar, não bebo, não trai a minha esposa. E achei que estava tudo certo, irmão. Mas quando eu tive aquele momento de espiritualidade com Deus, eu vi que eu não era nada. Eu vi que eu estava sendo tão falho na minha casa, na minha família, com meus amigos. Eu vi que eu era um pó diante de tudo que Deus tem para oferecer para nossa vida. Amor, desculpa por tudo, me perdoa por todas as falhas, por todas as vezes que eu achei que eu era superior, mas que eu não estava sendo nada, nem 1% do que você merece. E espere um marido melhor, um pai melhor. Eu vou estar aqui dando o meu máximo para ser um vitorioso para nós, um homem para nossa família. Mas assim, eu vim aqui também por uma obra. Acho que o pastor falou que ficou surpreso por eu ter falado, porque eu acabei de pedir para ele que eu queria falar ali. Eu não coloquei meu nome na lista, porque eu não estava sentindo que a obra estava completa na minha vida ainda. Por isso que eu não tinha colocado meu nome, mas ela se completou lá na porta da igreja. Eu acho que eu sou fumante há 20 anos. Um dia eu fui falar com o pastor Ivo, falei, pastor, eu queria batizar na igreja. Aí o pastor falou, varão, pra você batizar, primeiro você tem que parar de fumar. Só tinha um problema, irmãos, que eu não tinha essa vontade não. Deus nunca tocou no meu coração, eu nunca tive essa vontade de parar de fumar. Já tentei outras vezes, já tentei de outras formas, mas eu falei, cara, o dia que eu sentir vontade, eu vou parar, mas eu não tenho essa vontade, não tenho essa vontade no meu coração. Na montanha, Deus colocou no meu coração essa vontade de parar de fumar, primeiramente para eu poder batizar e honrar minha família. Mas o que acontece? Por que eu não tinha colocado o nome na lista ainda? Porque que eu achei que a obra não estava completa ainda. Por quê? Porque eu sabia, eu tô sem fumar desde o dia que eu fui. Minha esposa falou, amor, então coloca um adesivo. Eu falei, não, amor, eu vou
com a fé de Deus. Não vou colocar adesivo, não. Eu não vou levar cigarro e eu não vou fumar. E se eu sentir vontade, eu vou orar para Deus. Eu não vou conseguir, eu não vou fumar. Mas eu estava no meu coração ainda, falei assim, eu não vou falar lá na igreja, por quê? Porque eu estava com medo de falhar. E como que eu vou falar para vocês aqui que eu não vou fumar e amanhã eu fumo? Eu ia falhar, né? Meu testemunho aqui não ia valer nada. Que exemplo eu ia ser? Mas pela minha família e por um irmão aqui, quando eu cheguei lá na porta da igreja, ele falou assim, e Deus tocou no meu coração, falou, cara, eu queria ver esse irmão aqui na montanha. Ele é uma pessoa muito querida, muito perfeita, mas ele precisa subir lá. Deus quer ele lá. Então, o pastor Ivo me falou ali, que se eu parasse de fumar, ele ia subir a montanha. E irmão, pastor, vem aqui. E para honrar a minha família, que foi desde o começo, e eu tô com essa farda aqui por causa da minha família. E para te honrar, irmão, nunca mais coloco um cigarro na minha boca. Amém, família. Muito obrigado. Aleluia! Vai lá, varão, deixa Deus usar. Não, e eu vou te falar outra coisa. Prepara a água que eu tô pronto para nascer de novo. Faz. Aí vem motosserra, Armando. Parece motosserra, vai só uma árvore caindo assim, varão, vai trombando com tudo. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. O senhor ouviu isso, pastor? Amém. Já de cara, por favor, minha esposa Lígia, em pé, por favor. Os meus filhos, em pé, por favor. E a minha mãe também, em pé, por favor. Amor, me perdoa quando falei contigo, quando não foi seu esposo, quando não foi seu marido, quando desci a desejar com você, quando você carregou toda aquela carga e em casa, e eu achando que se eu levar só o dinheiro, o alimento, eu já tinha feito até demais, porque nem todo homem leva o alimento para casa, e eu levando, o resto tudo é seu, toda a casa era sua, e eu aprendi que não era assim. Por isso quero lhe pedir perdão pelas minhas falhas e tantas outras que só eu e você sabe, tá? Aos meus filhos, quero pedir perdão para o Muriel, para a Alice e para a Maria, de tantas vezes que eu não fui pai, de tantas vezes que vocês me pediram, pai, me leva em tal lugar, o papai está cansado, pai, me leva em tal lugar. Não, depois a gente vê isso aí, certo? E prometo mudar e prometo cumprir com as minhas promessas que eu vou fazer para vocês, tá? E para minha mãe, das vezes que eu não fui filho para a senhora, mãe, das vezes que quando meu pai morreu, 12, 13, 14 anos, a senhora sustentou tudo isso, sem reclamar, sem fazer nada, cuidou de mim, mais 4, 5 irmãos. E hoje, às vezes a senhora pede uma coisa, não conseguia fazer, não tinha tempo, né?
E lá na montanha a gente aprende a ser marido, a gente aprende a ser filho, a gente aprende a ser servo de Deus, a gente aprende a tirar um pouco da carga do pastor, porque é muito. Quando você não tem nada para fazer, vá para a tua igreja e se ofereça para o seu pastor. Pastor, tem algo que eu posso fazer para tirar esse peso? Quase ninguém faz. O pastor vê o pastor rindo, acho que não tem problemas. Tem muito. Como na família tem, o pastor também tem. Pode sentar, minha família, por favor, obrigado. Então, pessoal, eu subi a montanha também, como o pastor falou, eu fui derrubando tudo, não vi nada, não senti dor, não senti nada, porque a oração da minha esposa, e eu não entendi por que eu fui lá, o pastor está voando, está isso, aquilo, o Igor falou, varão de Deus, nunca vi isso. Tô tranquilo, ajudava, emocionava, isso, aquilo, vamos embora, e eu para mim estava normal, e eu não achava, né, que era, né? Oração da esposa. 1 hora eu não senti nada, eu não sei se estava anestesiado, nada, estava andando normal, mas que não tinha nada. A minha esposa falando, eu senti, cheguei a ter dor aqui, ó, e era o dor da mochila, que a mochila dava, tem hora, ela carregando. Então, quer dizer que quando a mulher entende o processo, que está junto com você, as cargas são divididas, tanto quando é bom e quando é ruim. E essa experiência eu indico para todos os homens que não foram ainda, porque os obstáculos são bastante. Que a gente não pode falar muito, vou tentar resumir aqui. Você é esgotado o máximo. Aí você depara com uma realidade, você olha, você fala, eu não consigo. Aí é a hora que Deus pega você assim, ó, te levanta e te impulsiona. Aí você olha para trás, não fui eu. Por quê? Porque só você não dá conta. Esse é o objetivo da coisa. É esgotar você para Deus tentar, para Deus te ajudar. Eu não vejo nenhum homem com a força dele subir lá. Eu subi pela minha força. Não. Primeiro você é esgotado. Aí te dá a montanha maior para você, aquela lá em cima que Deus está lá. Aí você fala, não vai. E quando você assusta, você está lá. Por quê? Porque você clama. Igual os legendários falam, né? Ora e clama e louva, que Ele vai te ajudar. Aí você faz, louva, clama e Ele te ajuda. E você está lá em cima, sem nenhum problema. Aí prova que você não é nada. E as ministrações, tem várias ministrações. Você caminha um pouco, uma ministração, caminha outro pouco, ministração. E é isso, pessoal, estou falando coisa demais. Vou deixar aqui para o pastor Ivo. Desfruta o caminho, tá? E é isso. Eu agradeço aos irmãos, com a graça de Deus, pastor. E obrigado pela rajada, pastor. E o pastor é pastor, hein? E o pastor... E o pastor é pastor. O pastor quebra protocolo. Ele não pode falar com ninguém lá. Mas ele ora. Ele só ora. Tem uma pessoa que me procurou, quebra de protocolo, não pode nem falar muito aqui, e me disse algo lá na montanha. Jefferson, fala aqui para a igreja, Jefferson. A paz, meus irmãos. Há 1 ano e 6 meses, eu e a minha família estamos aqui com vocês. Obrigado por tudo. Não tenho como agradecer assim, infinitamente. Eu cheguei aqui através da minha esposa, totalmente descrente. Nunca duvidei de Deus, jamais. Mas sem vínculos, zero. Marcos Vinícius, vem, irmão. Não estou preparado.
Irmã Camila, venha. Não estou preparado. Não consigo. A responsabilidade aqui é grande. Eu tenho que ser exemplo. Olha como eu estou. É difícil para mim. Minha esposa, evangélica, praticante. E vocês nos acolheram muito, muito bem. Gratidão eterna. Pastor Adilson, você vai comigo. O top é nosso. Eu estou com o Senhor. Eu vou. Mas, de verdade, eu comecei a caminhar 2 semanas antes. Fui para casa, ficar com a família. Último dia de treino com minha mãe, um ataque de abelhas, a cabeça foi a mil. Pensamento, eu vou. Acho que não volto. Pensei isso. Sedentário ao extremo, 36 horas de jornada, 12 horas de descanso. Vocês já imaginam. Para a Fabiana, de mim para ela, estresse, ignorância. O mesmo pensamento. Eu vou trabalhar, pôr o dinheiro e o de comer, não vai faltar nada em casa. Mas somente isso. Falho ao extremo. Trabalho. Fui ensinado ao trabalho. Primeiro, as obrigações. Depois, conforme fosse. Fui falho, muito falho. E fomos ao top. Pensamento do bisonho. Vou estar com a Adna ao meu redor. Todo mundo vai me ajudar. Ali na igreja eu já descobri. Cada um seguiu para uma família. Na trilha, toda hora eu ouvi o Celso louvando. Toda hora eu ouvi uma palavra. Toda hora eu ouvi um irmão da Adna passando. Toda hora eu ouvi um pastor mascarado. Mas a garrafinha eu conhecia. É o meu pastor. Adilson Uli é o meu pastor. E para testemunho de encontro espiritual, quem diria? O Durão, que achou que não voltava, que foi vencendo os obstáculos, os desafios, compreendendo, conhecendo pessoas com situações inimagináveis, iguais às minhas, piores que as minhas. E eu falava assim, eu não sou ninguém, eu não estou passando nada disso na minha vida, por que eu não estou entendendo, por que eu não consigo? Não sei dizer onde que eu estava, mas alguém passou e me disse, o 01 está à sua frente, busque ele. Eu ajoelhei, já esgotado, falei, eu não consigo. Subida. Senhor, pela minha esposa, pelo meu filho, pelo Mateus, que é meu enteado, me acompanhe, me guie, me mostre o caminho, me leve, Senhor, me ajude. Aprendi a louvar, aprendi a procurar Jesus. Aos que serviram, que estavam ali, eu olhava vocês e pensava, eles estão me dando o caminho, eu preciso ser um deles, eu preciso chegar lá no topo, a minha vitória está lá. Não foi fácil, não senti dor que me limitasse, não levei nenhum medicamento para dor, nada. O primeiro dia, quando eu acordei daquela forma que só nós sabemos, a Fabiana estava do meu lado. Teve irmão que viu mulheres na fila e a minha esposa estava na barraca comigo. Eu falei para ele, eu sou hoje. Eu falei, eu senti que você estava comigo. Eu falei, como que eu vou sair aqui desse jeito? Não posso. Só vai. Aceitem, se inscrevam, acreditem. Quando ouvirem alguém dizer que Legendários não é ou é, se puderem defender, defendam. Se não puder, tudo bem. Mas aquele que quiser ouvir, né, Léo? Legendários. Ele me mostrou o 01 na montanha. Fabiana, pastor Adilson, igreja, eu sou um legendário, serei um cristão como vocês. Estou com vocês. Raul! Aleluia! Serei. Amém.
Queridos, eu vi, já é a quarta vez que eu participo de subir a montanha. Eu vi pessoas no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro, no quarto dia, mas nunca tinha visto antes de subir a montanha. E eu deparei com algo espiritual. Eu vou deixar ela falar. Michel. Cumprimento todo com a paz do Senhor, amém? Quem é mais íntimo me conhece, sabe que eu gosto muito de andar de moto e tem uma competição que ela vem ao longo do ano e eu estava treinando e estava participando e eu tinha a chance de ganhar a competição e minha esposa: você vai correr esse negócio, você tem o legendário, e o outro, cara, não faz isso. Eu falei: cara, para vocês não é algo importante, mas é um campeonato que eu estou treinando, e Deus está me abençoando, eu tenho chance de ganhar, eu vou correr e vou pro legendário. E foi uma prova muito dura, porque era para ser uma prova de 1h40, 1h50, e caiu um dilúvio, e transformou numa prova de quase 5 horas. E no meio da prova eu comecei a sentir muita dor na perna, e arranjei um remédio para dor, e assim, se você me dá uma missão, eu não largo não, só se eu tiver morto, estirado no chão para não seguir. Então, e eu fui bem, eu consegui ganhar o campeonato, graças a Deus, honrar o nome de Jesus, mas eu acordei segunda-feira que eu não conseguia pisar no chão. E aí eu falei para minha esposa, eu falei: amor, tô aqui no médico, o médico já me deu atestado, ele falou que eu tô com uma inflamação no músculo aqui, ilioide, alguma coisa, que vai, ele pega das costas e vai até lá embaixo, e isso aqui é 15 dias para sarar. Aí minha esposa falou: amor, é espiritual. E eu na minha cabeça: como que é espiritual? Tem que tá doendo aqui, não é nada de espiritual não. É dor mesmo que eu tô sentindo aqui, não é possível. E eu falei pro pastor, eu falei: pastor, eu não vou, Deus sabe o que faz, eu vou no próximo. O pastor falou assim: você vai. E eu falei assim: pastor, nunca falou assim comigo, cara. Eu vou ter que obedecer mesmo. Eu falei: Deus, ó, nem que eu vou lá arranhando com a unha, eu vou subir aquele negócio, sei que eu vou me lascar, mas vamos, então vamos embora. Mas na minha cabeça eu pensei assim, falei: Deus, eu queria ir para lá, não porque eu não gosto de sofrer, porque tal do trilheiro já sofre por natureza, ele sempre está sofrendo, mas porque eu quero honrar o seu nome, né? Eu quero dar meu testemunho lá para as pessoas, eu quero ajudar as pessoas, não porque eu sou melhor que os outros, mas que eu tenho esse espírito de servir, eu gosto de servir, entendeu? E começou no ônibus, eu ainda sentia um pouquinho de dor, né? Ficava sentado muito tempo, na hora que levantava assim doía. E quando a gente começou o primeiro dia de caminhada, que meu irmão nem sei quanto tempo que a gente caminhou, mas caminhei, uma hora eu estava até dormindo em pé lá, mas eu já não sentia mais dor, mas eu não tinha percebido ainda. E quando chegou uma hora no segundo dia, eu falei: eu não estou sentindo dor. Aí eu já falei: olha, meu primeiro milagre, Deus me curou e Ele foi bom comigo, porque agora eu vou conseguir cumprir meu propósito aqui, de ajudar as pessoas, e Deus foi bom. Então minha montanha começou antes e Deus já fez um milagre na minha vida. E como o André também, às vezes a gente via os legendários muito empolgados, né? Falava: cara, esses caras são empolgados demais, né? E até o pastor, tem até um corte seu, pastor, que eu guardei lá, falando para não vamos mexer muito com o movimento de homens, né, Igor? Tem uma mágoa lá, hein, pastor? Depois tem que pedir perdão para ele, não sei se você já pediu. E na hora eu falei isso na minha cabeça: tá certo, pastor, isso mesmo, deixa Deus falar. Mas a gente tem mania de criticar algo que a gente nem conhece, né? A gente não experimentou. Então, quando o pastor fez Legendários e mais alguns outros, a galera veio bem empolgada, e o pastor: não, vocês vão fazer. Eu falei assim: cara, não é possível que eu sou o único espertão, né, e todo mundo está elogiando, então vamos participar, vamos lá ver como que é. Mas eu fui também assim, no começo, quando eu fiz a inscrição, eu falei: mais ou menos, mas Deus foi trabalhando no meu coração ao longo desse período até chegar ao dia do Legendários. E quando eu fui para o Legendários, eu fui de cabeça mesmo, com o coração aberto. Falei: Deus, eu quero que você fala comigo, eu quero ouvir a tua voz, a gente fica sem celular, né? Eu falei: quando que a gente desliga o celular por 3 dias, 72 horas aqui no mundo real aqui, para falar com Deus? A gente não faz isso, meus irmãos. Então, assim, a experiência que a gente tem de se desligar do mundo mesmo
e a gente entrar no mundo espiritual é muito grande. E a gente está sempre orando, sempre louvando. Então Deus falou muito comigo. Deus colocou pessoas do meu lado, no meu grupo, que com experiências assim, com traumas, coisas que eu já passei, que eu pude ajudar. Eu aprendi muito com eles também. Um exercício de medo. Deus tocou muito meu coração em muitos aspectos que eu precisava mudar, como marido, como esposo. A Camila sempre me cobra, né? Amor, você se esquiva de problemas, você se esquiva... Eu falei, amor, não se mete com fulano não, amor. Larga pra lá, fica procurando problema. E Deus tratou isso no meu coração muito forte. Falou, cara, você é líder dos adolescentes, você cuida daqueles jovens e você não quer se envolver em problema? Você está fugindo do seu ministério, está fugindo do propósito que Deus tem na sua vida. E Deus falou muito forte comigo lá. Então, assim, irmãos, a montanha realmente é espiritual. A parte física, assim, Deus me revestiu, assim, igual o Armando lá. Deus me revestiu, assim, de uma força que é surreal, assim. Mesmo a gente carrega um peso grande nas costas. E Deus falou muito comigo, muito. Os testemunhos aqui foram muito fortes. Eu via cada um deles. Celcinho, vou deixar um elogio especial para você aqui, meu irmão. O seu louvor lá estremeceu aquele lugar. Através da sua vida, você não sabe o tanto que as pessoas falavam que via Deus na sua vida. Eu não estou falando para te envaidecer, meu irmão. Eu estou falando aqui para você continuar nesse propósito, deixando Deus encher o seu coração e você transbordando na vida das pessoas. É isso aí, meu irmão. Pastor Weber, mesma coisa. Você foi um pastor. Eu ouvi as pessoas falando. Eles falaram assim, cara, ele estava sempre orando, sempre ajudando todo mundo, sempre... É pastor. Você é um pastor, Weber. Você é um pastor. Deixa Deus te usar no ministério. Alguns estavam sempre perto de mim, o André, o Conrado, o Adelar, eu via bastante. E a gente sempre estava, e aí, como que você está? Não, estou bem, não, estou aqui mais ou menos, o outro, não, mas vamos seguindo, vamos. Mas assim, irmão, para resumir, porque nosso tempo aqui tá curto, orem por esse projeto. O inimigo vai tentar de todas as formas destruir esse projeto. Porque o que esse movimento está fazendo através do mundo é o que nós deveríamos estar fazendo e não estamos fazendo. Só que a partir de hoje eu vou fazer parte disso. Porque pregar o evangelho, o ID, é responsabilidade de todos nós. Então quem não pode ir lá, o mínimo que você tem que estar fazendo é orar por quem está trabalhando. Então abracem esse projeto, abracem essa causa, orem, coloquem em oração. Quem às vezes tem mais idade, fica com medo de ir, vai, não tem essa. No meu grupo tinha um que não tinha o braço, lá no outro grupo tinha um que não tinha perna, tinha um síndrome de Down que subiu a montanha, que ele não conseguia nem andar direito, e ele subiu a montanha. Então isso não é desculpa, eu não tenho preparo, fiz não. Vá que Deus vai falar com você, em nome de Jesus. Amém? Agradeço a oportunidade. Aleluia. Deus é tremendo, amados. O Igor, eu e mais... Quem que andou com nós lá na... Paulinho, Vinícius. Nós andamos no Parque Mãe Bonifácio, mas eu estou acostumado com bike. Aí foi travando minhas costas. Andamos 6 dias lá, né? Aí Igor falou assim, pastor, tem um tal de Hiro que ele faz uma massagenzinha. Irmão, foi eu e Igor lá. Aí Igor falou, vai na frente, pastor. Aí eu deitei naquela marra, meu irmão, aquele homem pegou em mim, eu falei, não, para! Deus fez eu sentir tudo isso. Que quando o Michel falou que estava travado, eu falei, você vai agora lá no Hiro. Não, pastor, eu já conheço. Hiro. E você vai subir a montanha. Ele lá do Hiro, saindo do Hiro, falou, pastor, esse homem aqui me destravou aqui, só dele pegar em mim aqui. Eu falei, aleluia. Agora, amados, na montanha só tem homens. E tem aquelas pessoas também com, né, com morbidade, né? Mas
quase não via um lá, porque ele tem a estatura de Zaqueu. Não que ele é Zaqueu, irmão. Adelar. Pai do Senhor, irmãos, amém? Vou ser rápido só para falar que primeiro eu era da família 8, acho que o Jefferson, né? Eu era da sua família. E aí no caminho lá falaram, ó, erraram seu número, você foi para 18. Amém, né? Aí quando eu tô na família, quem é que eu encontro comigo? Conrado. Falei, ô, aleluia, pelo menos vou ter alguém junto comigo, né? Grandão vai me proteger. E aí, estamos lá, aí eu olho assim e falei, cara, eu acho que eu conheço que ele está na frente ali. Aí de repente ele falou alguma coisa, eu falei, cara, eu acho que é o Marcos Vinícius. Aqui lá, vocês, cara, você e uma pedra é a mesma coisa, eles não falam nada com você. E aí, primeiro dia eu só pensei assim, cara, quero matar Igor, velho. Assim eu pensava, cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu não preciso disso, eu não preciso me expor a esse sofrimento e tal. E aí eu olhava pros caras do meu lado, a mesma coisa. Tinha um que no estacionamento já tava passando mal, querendo desistir. Aí chega o rapaz e fala, você vai ser o capitão. O que tava passando mal. Eu falei, misericórdia. Mas se bem, fomos. Meu ônibus ainda errou o caminho lá, tiveram que ficar 1 hora esperando, mas fomos, né? E aí, assim, é uma coisa que, vou falar igual alguém falou, não lembro aqui, eu olhava isso, criticava mesmo, falava, né, isso aí é bobagem, para que eu quero fazer isso? Por quê? Porque eu tinha uma visão que eu era um bom pai, eu era um bom marido, mas quando você passa pelo processo, você vê que nós não somos nada. É isso que é a verdade. A gente aprende que, eu não posso falar muita coisa, mas teve momentos que eu também vi a Thaís junto comigo, a minha esposa junto comigo. E eu vou falar para vocês assim que eu não sei de onde a gente encontra força para conseguir subir, né? E aí no momento que a gente está mais lá, a gente aprende uma coisa que falaram aqui também, ou é cantando, ou é orando, ou é em silêncio. É isso. E aí quando a gente vai, você olha assim, chega um momento que você fala, eu acho que acabou. Aí a pessoa fala assim, ó, agora que vai começar. Ai meu Deus do céu, né? Não era nada. E aí o Conrado, que era da minha família, ele sabe. Existiam momentos lá que, não por mim, nem por ele, né? Teve um momento lá assim, mas que a gente via mesmo Deus trabalhar, porque a pessoa não tinha condição nenhuma de subir, nenhuma, mas Deus dava força e ele subia. A nossa família foi a terceira a chegar lá no topo, para a glória do Senhor. E aí eu estava na frente, estava de boa, vi o Marcos, né, não conheci Paulo ali, quando fui ver atrás, olhei assim e falei, rapaz, eu acho que eu conheço a pessoa também aqui. Fui ver o meu chefe, era o Marcos Vinícius, que é o meu líder dos obreiros, e meu subchefe era Paulinho. Eu falei, Deus, obrigado por você ter trocado eu de família. Apesar de eles não falarem nada, que eles não podem falar, mas qual que é o grande testemunho que eu quero dizer? Todos sabem que meu pai me abandonou quando eu acho que eu tinha 6 meses de idade. Isso não foi problema para mim, porque perdoei meu pai. Sabe que aquele perdão que, cara, perdoei ele lá, eu aqui, tô de boa, eu ligo para ele, falo com ele, de boa. Mas lá eu entendi que não é só isso. Eu preciso ter esse laço verdadeiro com meu pai. Eu aprendi que não é só perdoar, mas é estar próximo, é ligar. Quantas vezes, irmãos? E aí tem um momento lá que eu ouvia Davi falando comigo, papai, vamos brincar? E o que eu falava? Estou cansado. Vai jogar no celular, vai mexer. E eu podia brincar com ele, não brincava. Quantas vezes eu me vi, Thaís, levanta, eu também quero fazer isso. Eu também quero fazer isso. Às vezes as pessoas vêm e falam assim, mas o Júnior é isso. Não.
Eu não sou nem 1% do homem que eu deveria ser. E diante da igreja eu te peço perdão, meu amor, por todas as vezes que eu fui imperfeito com você. Quero dizer para você que você é a melhor pessoa do mundo. Eu já disse isso para você. Você é a melhor pessoa. Você é um sonho que Deus me abençoou. Você é um presente de Deus. E eu só quero reforçar e dizer para você que a melhor coisa que Deus colocou na minha vida foi você. E a partir de hoje, se eu fui bom, eu quero ser melhor do que eu já fui. Para você, para o Davi e para minha filha que ainda vai nascer. Amém? Glória a Deus, aleluia. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, há um momento lá que você precisa orar. E é escuro. E tem 250, né, Vinícius? Aí o Senhor falou assim: vá, eu vou te conduzir. E eu fui pulando. E um cara me segurou a mão. Eu falei: calma aí, varão. Nem vi quem que era, né? Aí depois voltei, orei, né? Aí eu fui pulando, e Deus me mostrou uma pessoa, quase no meio. Aí eu ajoelhei do lado dela, estava de costas, e coloquei a mão. Eu não sei o que Deus falou, mas eu falei com voz de profeta: Jabes. Deus mandou eu ir nele orar por ele sem ver. Glória a Deus. Que dias. Você é meu irmão, cara. André Zorteia. Não desistiu de mim todas as vezes que eu ri, falando que eu não ia. Para, André. Bobeira. Preciso disso não. E Deus colocou um irmão na minha vida, chamado André. Outros falaram comigo, o Igor falou comigo, o pastor Adilson falou comigo, mas ele não desistiu de mim. E no dia que a minha inscrição foi feita pela minha esposa, eu fiquei muito bravo. Não preciso disso. Pra quê? Bobeira. E do dia que eu fiz, que a minha inscrição foi feita, porque não foi eu que fiz, começou uma luta, meus irmãos, tão grande, que até o pé quebrei o dedo 20 dias antes do negócio. Fui jogar bola com os meninos da igreja. No último lance do último jogo, o adolescente acertou meu dedo com tanta força que quebrou meu dedo. E eu fiquei enrolando para ir no médico para não ter o laudo dizendo que meu pé estava quebrado. E meu pé ficou preto, inchado. Eu, não, dá para ir andando. E tudo, meus irmãos, que podia acontecer para eu não ir, aconteceu. Comecei emprego num lugar novo, tomei posse no concurso, graças a Deus, Deus me abençoou. Mas toda a minha programação de férias, de folgas compensatórias, tudo foi para o espaço. Eu falei, é Deus falando para eu não ir, porque não tem como. E aí eu fui falar com a minha nova chefe, falei, tava com uma viagem programada aí, não queria nem falar para onde ia. Eu estava com uma viagem programada, a gente não estava esperando a nomeação no concurso. Ela nem esperou terminar de falar, ela vai. Mas são 3 dias, não importa, pode ir, tá tudo certo. Tá tudo anotado aqui, tá tudo certo, pode ir. Falei, glória a Deus. Glória a Deus.
E no primeiro dia, nos primeiros momentos, eu me lembrava do meu amigo André, mas não com o coração alegre, confesso. E eu estava procurando ele lá. Eu falei, eu sei que ele vai estar aqui. Alguma hora eu vou encontrar com ele. E Deus me permitiu vê-lo, mas encontrar só no final. Porque Deus sabia que Ele precisava fazer em mim nessas 72 horas. Eu lembrei de você lá, viu, pastor Ivo? Eu lembrei de você lá. Lembrei. Diante de Deus eu lembrei. Eu comecei assim, nunca mais volto nesse lugar. E eu terminei falando, gente, eu preciso trazer fulano, Beltrano, Antônio, E ao contrário de quem disse aqui, que subiu com 3 mochilas, 2 mochilas, o propósito de Deus na minha vida foi diferente. O momento mais difícil, eu falei, eu vou. E fui, meu irmão. Vai. E uma hora eu mandei, levanta a perna. E a perna não levantou. E eu caí. Eu caí num determinado lugar e eu não conseguia respirar. E alguém falou assim, deixa eu te ajudar. Eu falei, não quero ser um peso para os outros. Aí alguém falou, mas não é um peso. Você precisa de ajuda. Os irmãos me conhecem, vêm aqui e tal. Mas naquele momento Deus estava me quebrando. E eu falei, amém, Deus. Eu não sou bom. Eu não sou bom. Eu preciso de ajuda. E a partir daquele momento, meus irmãos, tudo mudou. Meu dedo que ainda doía muito. Eu estou tremendo tanto aqui, meus irmãos, que nem sei. Deus fez um milagre na minha vida. E eu sou muito grato a Deus por Deus ter colocado mais um irmão na minha vida chamado André, Mário Júnior, os meninos, o Igor. Quando eu vi o Igor, foi um refrigério no meu coração. Eu lembrei dele falando, rapaz, eu subi pesando 140 quilos, carregando mais não sei quantos quilos, eu subi, você consegue. E vi o pastor Adilson. Quando vi o pastor Adilson também, o coração se alegrou. O Paulinho eu só vi lá no final, ou só consegui ver, porque tem um jeito lá que você não, sei lá, você não consegue ver as pessoas. E Deus me curou de muitas coisas, meus irmãos. Até um adolescente que foi adolescente comigo na igreja, que eu carregava uma culpa muito grande no meu coração, quando eu ouvia, Deus me permitiu encontrar com ele lá, e ele ministrou na minha vida, hoje um pastor, e ele falou palavras no meu coração que eu jamais imaginava que poderiam sair dele para mim. E não sei, aqui parece que 80% da turma já conseguiu participar. Se você ainda não conseguiu participar, vá. Desfrute o caminho. Siga a lista. Amém? Alô. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Igor, chega aí. Vinícius, chega aí. Rapidão, só vou contar um testemunho aqui breve, rápido. Será que eu sou ansioso, queridos? Eu comprei 3 tênis para subir a montanha. 3.
Comprei esse aqui, Igor me levou lá para comprar. Aí meu pai me ensinou um negócio que eu aprendi, amados, aprendi a abençoar as pessoas. E nesse, cara, eu agradeço a Igor. A minha vida mudou depois do Legendário, totalmente. Eu era um esposo não com autoridade espiritual, eu era um esposo autoritário. Eu era um chefe, um líder de uma empresa autoritário. Mas hoje eu sou um líder e sou um esposo com autoridade espiritual de Deus. Então, eu aprendi que no Legendários, eu falava mal para Igor, chamava ele de laranjinha, falava mal do evento, falava mal, mas maçonaria gospel eu falava. Só que eu fui um cara transformado por essa montanha. Hoje, peço perdão também, levanta-te, Eli. Quero pedir perdão para você, por eu ser esse esposo que eu era, um esposo autoritário, um esposo mandão, um esposo extremamente machista. E hoje você sabe o esposo que você conhece dentro da sua casa. E hoje eu sou mega hiper abençoado por Deus, tanto financeiramente, espiritualmente, pela vida dela. Antes de subir a montanha eu falei: Deus, se você realmente está nesse negócio, eu não vou nem preocupar com a minha empresa, vou deixar na mão dos meus vendedores. Eles venderam os 10 carros em uma semana. Então, eu não tenho que falar desse movimento, eu só tenho que agradecer. E também para honrar uma vida, meu irmão Milton, levanta aí, meu querido. Esse foi um cara que eu perdi um irmão. Meu irmão faleceu e Deus me deu outro irmão de presente ali, Milton. Um cara que me ensinou a prosperar, um cara que me ensinou a ganhar dinheiro, e um cara que sempre me acalmou, ligava para mim, ficava 2 horas comigo no telefone. Às vezes tinha: amor, você fica 2 horas comigo no telefone, você fica 1 hora comigo. E a Maria Helena, a mesma coisa. Ele é um cara que me orientou, ele é um cara que me ajudou muito, meu mentor, né? E o Legendário, ele me ficou na minha cabeça para participar desse movimento. Então assim, e eu quero agradecer a Deus por o que Deus tem feito na minha vida, espiritualmente, materialmente. O que a Michele falou, o que o Conrado falou da Michele, eu cheguei na montanha, e eu falei: cara, eu não vou falar esse testemunho, porque pode ser coisa da minha cabeça. E um rapaz de Guarantã do Norte contou que viu mulheres lá. E eu estava lá assim, eu estava com a balaclava, eu tampava aqui, ficava com o óculos. Aí eu andava, aí eu tirava o óculos, tirava a balaclava. Falei: cara, estou enxergando mulheres aqui. E eu não podia falar com o Conrado, eu não podia trocar ideia com ele, porque ele tem que passar pelo processo da montanha dele. E eu subi na montanha, eu falei: Deus, me usa da forma que o Senhor quer que me usa, do jeito que o Senhor quer. E eu fui uma bênção na vida do subcapitão, que era da família do Adelar. Eu estava reclamando, eu falei para o Igor: colocou Adelar e Conrado na minha família, eu não quero ficar com gente próxima, porque a gente tinha um treinamento que a gente não podia tocar naquilo que o Espírito Santo de Deus está trabalhando. Então eu não posso botar a mão naquilo que o Espírito Santo de Deus está trabalhando. Só que teve um momento que meu coração começou a queimar, e eu vi o Conrado, pum, parou. No que o Conrado parou, e eu fiquei olhando assim, falei: cara, estou chegando alguma mulher aqui. E Deus falou no meu coração: vai falar com o Conrado. Eu falei: cara, não vou falar, não posso, vou quebrar o protocolo. Eu grudei no Voz, outro departamento. Falei: Voz, ele vai desistir. E eu olhava assim, ele chorando, com dor. Eu falei: Voz, ele vai desistir, posso falar com ele? Não. Voz, ele vai desistir, posso falar com ele? Não. Eu peguei o Voz e falei: cara, eu vou falar com ele. O Voz olhou: vai. Aí eu peguei, tirei a balaclava assim, achei que ele ia me reconhecer. Eu falei: Conrado, não sobe essa montanha pelas suas forças, sobe essa montanha com a força espiritual, e sobe e leva essa farda para sua esposa e sua filha. Cara, eu nunca vi isso na minha vida. Ele com dor, ele levantou igual um Hulk e subiu a montanha carregando todo mundo, e cara, sem dor, e ele gritou: Deus, não é com as minhas forças, é com suas forças. Então, eu quero dar um recado para quem fala mal do Legendário, para quem fala mal desse movimento. Experimenta, meu querido, experimenta, vai lá, fala mal, mas experimenta, para depois você falar. Porque eu falava mal, e hoje eu sou um cara que estou carregando um monte de gente papo comigo. E eu queria dizer o seguinte: eu falei para Moisés estava lá nos Estados Unidos, eu falei: Moisés, tem um tênis assim, assim, assado, compra aqui para mim. Gabriel, cadê o Gabriel? O tênis é seu, sua inscrição está paga e sua mochila também. Eu vou te levar. Tá? Então, eu aprendi com meu pai que a gente nunca doa
nunca doa sapato e nunca doa roupa. Esse tênis aqui, lá na montanha, e nunca vender. E esse tênis aqui lá na montanha, meu pé inchou, de uma maneira que nunca tinha inchado. E eu treinei, eu coloquei mochila de 17 quilos nas costas, corria na esteira mais de 20 km, correndo, pá. Eu falei, Igor, montanha pra mim, vou tirar de letra. Coloquei o tênis novo, pisei, meu pé inchou. Falei, cara, e agora, o que eu vou fazer? Botei meu tênis na mochila, botei o tênis reserva, coloquei, meu pé inchou. Eu olhei na mochila do Igor assim, eu falei assim, Igor, que número que é esse tênis aí? Olhei o tênis dele, 3 tênis, eu falei assim, Igor, me dá aquele da Nike. Igor olhou pra mim, não, varão, esse aí é o especial. Aí eu falei assim, mas varão, só deixa eu colocar no meu pé, cara, pra me ter alguma coisa boa pra me sentir nesse pé aqui. Coloquei, fui na fogueira, juro pra, perdão querido, eu fiz essa oração. Senhor, em nome de Jesus, toca no coração do Igor, para ele me dar esse tênis, vai ser o meu refrigério. Cheguei na barraca, tirei o tênis da Nike assim, triste, fui devolver assim na barraca do Igor. Igor olhou para mim, falou, varão, o tênis é seu. Aí eu parei assim, olhei esse tênis meu antigo aqui, antigo não, tá 0 esse tênis aqui, 0 tênis, peguei, fui guardar na minha mochila, sentei, fui arrumar minhas coisas, olhei pro tênis de Vinícius, pelo amor de Deus, cara. Pesado. Aí falei, Deus, ô Senhor, Vinícius, você quer um tênis novo? Ô varão, eu quero. Que número você calça? Que número você calça? Aí ele falou, 41. Falei, varão, montanha, um número a mais, tênis é seu, toma. Bum. Aí, Igor tinha pegado esse tênis comigo, e ele ia fazer pra mim como se fosse, comprou o tênis de mim sem poder, e ele falou que ia me entregar em produto. Aí acabou tudo ali, o top ali, eu falei, Igor, você mudou minha vida com esse legendário, irmão. Esse tênis é presente pra você. E pra terminar a obra, cadê Celcinho? Vem aqui, Celcinho. Celcinho me comprou um tênis de 150 reais na internet, querido. E eu comprei aquele terceiro tênis ali pra mim, coloquei no meu pé, não serviu. Cara, você deu os 3 tênis. Aí eu falei, Celso, esse tênis é seu, varão, é presente. Então eu dei 1, 2, 3, liguei pra Moisés pra comprar um tênis lá dos Estados Unidos, e o quarto tá pro Gabriel. Então assim, eu comprei todos pra mim, mas vou abençoar meus irmãos. Amém? E ganhei um tênis do Igor, que o Igor me deu um tênis também. Valeu, varão. Então é isso aí, cara. A montanha, ela é algo, unidade, amor, honra e unidade. Estou preparado, já falei para Igor, quantas montanhas puder subir, eu vou subir. E quero levar meu sócio Ivo e vou ver ele lá na montanha. Amém?